Olá, bom dia. E o dia? 20 de fevereiro de 2023, são 6h04 da manhã. Hoje é uma segunda-feira de carnaval. E como devemos começar? Devemos começar, quem sabe, dando bom dia. Bom dia aqui, bom dia acolá. E bom dia para quem assim desejar. E sobre o que nós vamos falar? Sobre a necessidade da vida se encaixar. Sim, a vida, com toda certeza, não gosta de petrificar. Não, com toda certeza, a vida não gosta de ficar parada, sem nada realizar. Assim sendo, mesmo diante da morte, quando estar a chegar, a vida costuma se manifestar de uma maneira que, com toda certeza, o homem divino soube muito bem exemplificar. A árvore precisa tombar, a árvore precisa dessa necessidade, sim, de se revigorar. A árvore precisa compreender as necessidades, sim, que a raiz está a carregar. E para isso se dá semente. Semente a árvore tem que virar. Bem verdade que se alguém viesse me falar que eu teria que tombar, que eu teria que me encarar, ver de fato o que o espelho está a me dar, pouco provável iria me encarar como uma árvore no lugar. A não ser que, se esse alguém fosse aquele que estivesse, sim, no mesmo lugar e na hora H, como semente de vida, para a palavra viva se manifestar. Aí sim, eu iria, de fato, o solo pegar, iria, de fato, desejar, sim, o solo examinar, para compreender se aquele solo estava a me dar aquilo que eu estava a necessitar. E aí compreender o que o cego esteve ali falar. Sim, vejo as pessoas. São como árvores, só que caminham. Imediatamente eu iria entender a necessidade de me levantar e ser árvore que caminha. Assim eu não teria medo de ser semente. Semente aqui, semente acolá, semente para ver tudo aquilo que o ser vivo é capaz de realizar quando o espelho da vida, ele o tempo todo procura encarar. Assim, o espelho da vida veio me visitar. Eu até disse para o espelho: olha, não é muito cedo. Sei lá, o dia ainda nem esteve a clarear.
eu preciso, eu preciso descansar de um pouco de tempo. Mas aí compreendi, sim, que uma boa árvore não pode fugir. Sim, ainda que ela saiba caminhar, as estações da vida ela precisa atravessar. Se não é covardia. É covardia ela se desculpar. Ah, se eu posso caminhar, eu vou sair daqui para acolá. E o tempo todo eu vou aproveitar da estação que eu desejar. Aí, nesse momento, você precisa sentir a verdade que está em ti. Nem toda árvore pode mesmo se dar o luxo de sair daqui para acolá. Plantada, a árvore costuma ficar. E quando você encara uma árvore que não consegue sair do lugar, você então, o espelho da vida, vai encarar e se colocar naquele lugar e ver o quão é difícil. O quão é difícil uma árvore tombar, virar ossada no lugar e não compreender mesmo que ela esteve a realizar. E ali mesmo ela ficar. Passa uma estação, outra estação, e outra, e outra, e outra, e ela ali. Tentando até sair, mas sem conseguir. O espelho da vida estar ali a definir. É preciso querer sentir o princípio e o meio e o fim daquilo tudo que ele levou a essa condição aí. Então morri. Eu poderia dizer simples assim. Muitas vezes eu poderia dizer simples assim. Mas morrer não é uma coisa tão simples, nem simples. Morrer exige muito. Exige muito de si. Exige o entendimento de cair. Exige o entendimento de se definir. Exige o entendimento de pegar uma areinha aqui, outra areinha ali. Exige o entendimento de separar aquilo que pertence a ti e o que não pertence a ti. Como a parábola, sim, em que o homem plantou trigo. O inimigo veio, plantou joio. Os servos disseram, devemos arrancar. Ele, olhando para si, disse, não, tem que deixar produzir para separar. Reconhecendo aquilo que ele deveria guardar e aquilo que ele deveria queimar, que não deveria na sua vida ficar. E é difícil. Ah, como é difícil você separar. E aí, nesse momento, a raiz vai lhe ajudar. Mas você precisa, de fato, na mansão dos mortos entrar. E qual a dificuldade? A dificuldade é você aceitar que você não pertence mais àquele lugar onde você está. Se dar uma chance de caminhar, ainda que seja para no fundo da terra você entrar. E no caixão você encontrar. E compreender a alçada que está lá e você examinar. Separando tudo aquilo que você esteve a realizar e aquilo que em nenhum momento pertence a você. Nem aqui, nem acolá. E mais, você ter a necessidade,
sim de encarar o dia, a tarde e a noite do lugar. E a madrugada se apresentar e você não ter medo de levantar. É nas condições de vida que você está. A questão é que quando você ali está e você, de fato, sente essa necessidade de levantar a madrugada e olho lavar. Você, de fato, pegar 2 pás. E quando você, de fato, no seu rosto passar, vê buraco. Buraco aqui, buraco acolá e buraco. E aí você encontrar a arcada dentária. Santo Deus. E você passar, de fato, a pá em cada parte daquilo que você está a palpar e ver o quão é difícil. O quão é difícil você buscar paladar. É necessário a arcada dentária se movimentar, sem ter medo. Sem ter medo de adoçar, de amargar, de azedar, de salgar. O quão é difícil mesmo, as 2 pás. Porque a outra vai lhe convidar, sim, a continuar, saber de fato o cheiro que ali estará exalar. Nem sempre cheiro do perfume que você costumava usar, mas um cheiro de algo que você naquele momento ainda não consegue identificar. Mas os buracos do nariz estão a lhe convidar a não ter medo de usar os 2 buraquinhos que estão aqui. E você ter a coragem de colocar as 2 pás lá. E aí, pronto, arrancar. Arrancar todo o itinerário que um dia você esteve a passar. E pronto, jogar. E quando você jogar, os 2 buraquinhos aqui, a pancada vai escutar. Não sei se eu estive a levantar, a tombar, mas o tinir dos ouvidos, o quão é difícil. E você ali tentando definir o princípio, o meio e o fim daquilo que um dia esteve a existir como pessoa aqui. Você deseja mesmo o sentido de existir, o antes de e o depois de. Você naquele momento tem que ser o 0 ali. O positivo e o negativo tem que existir. E você compreender o momento de partir. O ir e vir. Vai aqui e volta para ali. Vai aqui e volta para ali. E aí você começa assim. Tentando mesmo. Tentando definir. E aí você compreende que para definir você precisa interagir. Um pontinho aqui, outro pontinho ali, um pontinho aqui, outro pontinho ali. Outras pessoas começam a surgir. Nesse seu momento de ir e vir, você não se vê mais sozinho ali. Muitas vezes, que momento péssimo de existir. É verdade. Você perde o domínio. Quando outros passam a existir dentro daquele ambiente ali,
você perde completamente o domínio de si, porque outros começam a interagir e você ainda não consegue existir. Mas a interação faz parte desse direito de ir e vir. Você não esteve a existir sozinho nem aqui nem ali. Um mundo você começa a construir. Você entende assim. Você, que há pouco não era ninguém ali, você consegue finalmente existir dentro de um pequeno ambiente. Há uma casinha aqui, outra casinha ali, outra casinha ali, outra casinha. E você começa a encontrar as partes do seu caminhar. Nem sempre com o mesmo olhar. Você começa a se lembrar. Sim, eu tive mãe, pai, santo. Eu preciso encontrar esse universo um tanto quanto familiar. Há pessoas que não conseguem voltar ao ambiente familiar e o desespero. O desespero começa a chegar. E ele tenta de todas as maneiras, uma resposta se dá. Mas a resposta é a resposta é aquela. É aquela que as duas pás o tempo todo estiveram. E aí você ficar assim sem conseguir o verbo. Sim, eu sou ou nós somos. Em que momento eu fui nós? Quando você consegue as duas pás ali, juntar mesmo, para se perguntar em que momento você aceitou sair dessa sua comodidade de eu e passar a ser nós. Se eu conseguir essa resposta me dá, eu vou estar no centro do lar. E vou ter que os 5 sentidos usar. E saber exatamente o que de mim estiver a falar quando o meu corpo esteve a tombar. Que dificuldade. Nesse momento, eu fui com Deus estar. Sim, eu disse para Deus. Eu fui realizar o que o Senhor esteve a me solicitar. Deixei o meu corpo tombar, a semente ele virar. Passei pelos trâmites legais do lugar. Processei tudo, conforme o Senhor esteve a me falar. Agora, eu vou no lar entrar. Mas, sabendo o Senhor que os meus sentidos eu estive a ampliar dentro desse universo, de extrema dificuldade. Que conselho o Senhor tem para me dar? Eu quero me aconselhar. Deus me pediu para esperar. Fiquei ali, olhando, uma coisa aqui, uma outra coisa ali. Quanta coisa eu vi surgir. Puxa vida. Naquele momento em que eu vi a semente cair, compreendi a necessidade de existir nesse ambiente aqui. Um tanto quanto hostil para mim. Quando assim eu compreendi, Deus disse:
Faça conforme eu vou lhe pedir. É preciso assumir tudo aquilo que pertence a ti. Agora que o trigo esteve a definir, pertencente a ti, vamos de fato colocar todo o trigo ali. É o princípio do seu existir. Eu poderia perguntar para Deus, como assim? Mas eu, sabendo do tanto de trigo que eu estive a colocar aqui, ali, fui, disse para ele, tão simples assim? Ele disse, simples é o tempo que está por vir. Simples é o tempo que está por vir. Princípio, meio e fim. Não foi o conselho que você esteve a me pedir? Pedi para Deus que me aconselhasse. Como existir aqui? É verdade. Muito trabalho. O Evangelho nos diz, puxa vida. Sabe como é que é? Está vendo aí a terra? Enorme. Está vendo o pasto? Enorme. Está vendo as montanhas? Enorme. Está vendo ali a geleira? Enorme. Está vendo a dificuldade que é encontrar gente disposta para assumir cada um o seu lugar? O Evangelho, então, veio me falar. É você que veio com Deus se aconselhar, tem um presente para lhe dar. Olha, que coisa maravilhosa. Sim, o Evangelho tinha uma coisa maravilhosa para mim. Olha só que beleza. Olha só que beleza. Era o que o Evangelho estava a me dar. Sim, me dizia Maria de Cássia. Água você pode virar. Santo. Se você estiver num terreno, água você vai encontrar. Se for para um pasto, a água vai estar lá. Se estiver numa montanha, se estiver na rocha, se estiver na geleira, se você até desejar nas nuvens você ficar, você vai encontrar meios da água lhe sustentar. Basta você desejar. O Evangelho tinha razão. Por que não aceitar tamanha exposição? Assim, Deus colocou cada conselho em meu coração para eu viver a razão. A razão da multiplicação. Naquele momento eu compreendi a extensão da gente desejar ser pão. Sim, porque se no deserto eu entrar, eu vou encontrar pão em todo lugar. Basta água eu virar. Basta água eu virar. Eu vou até poder pescar, conforme o Evangelho esteve a realizar. Quando o peixe ele esteve a multiplicar. O Evangelho da vida. Por que de mim duvidar? Se tenho trigo para mostrar, por que eu continuar
trancada nesse lugar, deixando todo o meu trigo mofar. Assim, o espelho da vida esteve a me mostrar. Vai, de fato, colocar todo o trigo no altar. Para Deus nós vamos ofertar. Se algum ser vivo desejar desse banquete provar, tenho certeza que você não vai se recusar. Que maravilha! Colocar todo o trigo no altar. Eu me lembrei então da Bíblia. Sim, é necessário de fato, para pão virar, você desejar água com o trigo ali. E foi de fato um pão preparar. Fiquei a pensar naquilo que Deus esteve a me dar. O conselho. Se o pão você preparar, não tenha dúvida de que eu mesmo vou fermentar. E será conforme o fermento que eu colocar. Sabedoria não vai faltar. Bem verdade que fácil não será. É muita coisa. É muita coisa, é muita coisa, é muita coisa, é muita coisa. O tempo esteve a passar. Nem quis voltar. Para que voltar? Deveria eu ter voltado? Preferi, de fato, me adiantar. Preferi com o morto caminhar. Preferi levar um morto aqui, outro acolá, outro aqui, outro acolá. Para que com pequenez se preocupar? Se faltar um assento no ar, com toda certeza o assento vai chegar. Pessoalmente, do assento eu vou falar. Se faltar a cedilha do C, com toda certeza a cedilha eu vou entregar. E caça, eu saberei de fato ficar, realizar, buscar no pesque e pague. Eu não vou entrar. Porque eu iria desejar estar num pesque e pague. Eu, que sou capaz de mim mesma cuidar, sim, como árvore frutífera, eu tenho a responsabilidade da fotossíntese realizar. Então, qual a utilidade de eu, um colete à prova? Sim, à prova d'água eu usar. Eu posso até me afogar, se um colete à prova d'água eu usar. E se o meu corpo vazar e o sangue derramar, eu teria que, de fato, uma balança usar e me perguntar quem iria se prejudicar? Quem iria se prejudicar? A balança, com toda certeza, iria me falar. Com toda certeza, o prejuízo você não iria calcular. Não foi você que esteve a atirar. Não é você a prejudicada no lugar. A questão é que a gente precisa. Se a gente precisa de fato colocar responsabilidade no lugar. E como eu sempre estive a falar que assumiria tudo aquilo que eu estive a realizar, Deus me disse que é um excelente dia para eu começar. A gente sempre diz, vou começar de fato a estudar na segunda. Vou começar a controlar minha alimentação na segunda.
vou começar a... Não, eu vou começar a dançar na segunda. Não, eu vou entrar numa academia na segunda. Não, eu vou me matricular na segunda. Tudo é na segunda. Como a gente costuma, de fato, a segunda exaltar, Deus me disse. É um ótimo dia para você, a segunda-feira, honrar. E como é um dia em que muitos estão, de fato, a saltitar, jogando energia aqui, energia acolá, vamos, de fato, abrilhantar. Jogar confete, sim, confete para, de fato, a carruagem passar. E assim a liberdade você alcançar. Beleza. Assim sendo, como eu disse que eu não iria, de fato, um vídeo alongar. Compreendi a sanfona. Sim, porque sabe como é que é segunda? Se você todos os dias diz que vai começar algo na segunda, a segunda vai passar. E você não esteve a começar efeito sanfona. Aí você vai voltar lá, abre a sanfona e começa. Na segunda eu vou começar. Aí chega terça, quarta, quinta, sexta e fecha. Fecha a semana, efeito sanfona. Mas Deus disse, não vamos viver feito sanfona. Vamos, de fato, começar. Conforme as diretrizes. Diretrizes, sim. Tem que, de fato, plataforma respeitar. Assim sendo, o canal, sim, porque o canal privado, sim, Cássia Franco. Acho que tem o quê? Quase 800 vídeos? 700 e alguma coisa? Esse eu vou, de fato, disponibilizar. Colocar tudo lá. Respondo. Sabe como é que é? Se tiver cedilha, estarei lá. Se tiver acento, também. Se tiver acento, não, acento. Se tiver... os livros. Os livros. Os livros também eu vou pedir para alguém me ajudar. E vou também jogar lá. Não todos, não aqueles livros, não. Aquele tanto de livro que eu escrevi, muito livro. Não. Tem o quê? 50? 30? 40? Aqueles não, deixa lá, aqueles lá. Não. Também o livro de música? Não. Os livros que eu fiz pós. Sim, aí vou ter que colocar lá o livro. Sim, significando. Significando. Não, eu significo, significando. O terceiro eu ainda não escrevi da série. Vou ter que colocar lá os outros 10 livros. Também vou colocar lá aqueles livros. Vou colocar os 5 livros que eu escrevi em dezembro. Também vou colocar lá. Sabe como é que é? Não quero usar colete. Não, a prova d'água. Não. Mas como de fato não dá para a gente de fato ficar o tempo todo sim a esperar. Sim, olha, uma aguinha pinga aqui, passa outra água lá, outra. Não, Deus disse, é um bom ano para a gente começar. E como dizem que o ano começa depois do carnaval, a gente começa de fato a se preparar. Eu sinto muito mesmo. Mas sabe como é que é? Vou jogar lá. O segundo passo, não, a gente vive um dia de cada vez. A gente começa hoje. Vou viver a terça, a quarta. Então, eu não posso dizer que eu não estou a me alegrar. Na verdade, quando a gente entra assim, no cemitério para a gente com o morto conversar, é essa sensação. Não, a gente fica assim, a gente não sabe se fica alegre porque a gente com o morto está, ou se a gente fica triste porque a gente vai ter que deixar morto lá. Olha, é uma sensação difícil essa.
de você com o morto dialogar. É difícil, porque morto ali não consegue mesmo um passo dar. Mas como você tem responsabilidade no lugar, você diz para morto: olha, eu vou te esperar. Seja como for, comigo pode contar. Mas é nas condições de vida que Deus esteve a me dar. A gente não pode ficar, de fato, a protelar. Traga um cravo de defunto hoje, outro, não, entrega um aqui, outro acolá. Não. Deus disse para toda uma plantação, eu, de fato, assim realizar, e não ter medo de cada morto eu abraçar. Mas é vivendo a verdade do meu caminhar. Apenas vou, de fato, abrir a porta. Sim, eu apenas vou entregar aquilo que de fato eu estive a realizar. Sabe como é que é? Não dá para a gente o tempo todo guardar. É preciso, de fato, o coração a gente entregar. Eu tenho pai e mãe no lugar. E se tenho pai e mãe no lugar, devo considerar de fato aquela coisa fofinha, bonitinha mesmo, que traz os pesos. Pai e mãe estiveram a procriar, aí tem um peso aqui, outro acolá, para na balança colocar. Deus me disse, honrar pai e mãe é de fato se apresentar com tudo aquilo que você esteve a realizar. É a sua carga que você vai depositar. Você não está a blefar. Você está a verdade falar. Aqui eu estive a vivenciar da forma como Deus esteve a me falar. Está tudo lá. Como é que isso esteve a se dar? Nem sei se eu posso uma explicação dar. Mas é conforme ali está. E o divino está a me falar, sayonara. Sayonara. Assim, eu estou de fato a colocar o peso que aqui com a gente não mais está. Ela está em outro lugar. Mas com ela, eu sempre vou estar. Como ela gostava muito essas coisas assim de mudar, o divino me disse para eu também buscar esse peso e colocar ali para no prato da balança estar. E eu nunca estive a abandonar a irmã que a vida esteve a me dar. Eu sempre com ela vou estar. Não como morto no lugar, mas como ser vivo, que eu gosto muito de cuidar. Bom dia, bom dia, bom dia. Vida que segue. A verdade sempre nos enobrecece.